Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nossa meditação diária naquilo que é a Palavra do Senhor, segundo nós encontramos nos salmistas, os cânticos de adoração. Com vários focos diferentes, nós temos meditado neles e procurado perceber também a sua mensagem para nós nesta época difícil que temos vivido. Vamos meditar hoje num salmo também muito querido e conhecido, o salmo número 115. O salmo 115 é um salmo de exaltação ao Senhor, fazendo um contraste entre a realidade do Deus de Israel e os ídolos dos povos pagãos. E diz assim o salmo 115: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Tornem-se-lhe semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tantos pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. É um salmo bonito, um salmo alegre, um salmo de exaltação do Deus de Israel em contraste com os outros deuses. Há muitos que acreditam que este salmo seria cantado de forma antifónica, ou seja, era um salmo que era cantado com resposta. Os versículos de 1 a 8 seriam cantados pelo povo, de 9 a 11 seriam respondidos pelos sacerdotes, depois o povo de novo cantaria os versículos 12 e 13, os sacerdotes os versículos 14 e 15 e o povo terminaria cantando os versículos 16 a 18. É possível que sim, nós não temos certeza. O salmo começa com um apelo à adoração de Deus e um contraste daquilo que era certamente a dificuldade dos povos da antiguidade. Os povos antigos todos tinham ídolos, faziam imagens de escultura para poder olhar e ver alguma coisa à qual se curvar. No entretanto, o Deus de Israel não era representado em imagem nenhuma, não era visível neste sentido e por isso eles podiam perguntar, chegando ao templo de Deus ou olhando para a realidade do local de adoração do povo de Israel e dizer assim: onde está o Deus deles? Olhei para todo lado e não vi nada. Talvez alguém já tenha tido esta experiência com um amigo acostumado à Igreja Católica, com muitas imagens, com muitos símbolos visíveis, e chega a uma igreja evangélica e olha à volta e não encontra nenhuma imagem, e fica um bocado confuso. Onde é que estão as imagens? Não é? A quem é que nós vamos prestar o nosso culto? E aqui a pergunta é um bocado esta: onde está o Deus deles? E a resposta do salmista é pronta, é rápida. No céu está o nosso Deus. Nosso Deus não é Deus invisível, mas é um Deus poderoso, é um Deus que faz as coisas acontecerem. Vocês talvez achem estranho que não se consegue ver o nosso Deus, mas o nosso Deus faz as coisas acontecerem. E os vossos? São visíveis, mas são obras de homens. E então o salmista passa a descrever aquilo que são os ídolos. Esta descrição faz-nos lembrar algumas das colocações feitas pelos profetas, como por exemplo o profeta Isaías, capítulo 44, há quase que uma troça feita a respeito dos ídolos pagãos, não é? Um pouco como Elias a fazer troça de Baal. São coisas feitas por mãos de homens. Eles têm todos os aspectos humanos, mas já ouviram ele falar alguma vez? Aqueles olhos veem alguma coisa? Aquelas mãos já fizeram alguma coisa? Aqueles pés já levaram esse Deus a algum lugar? Vocês, na verdade, têm uma imagem, mas é apenas um boneco feito por mãos de homens que não tem absolutamente nenhuma capacidade de fazer nada. Logo, o salmista conclui: vão ser parecidos com eles aqueles que o adoram. Na verdade, os deuses foram criados pelos povos pagãos com aspectos antropomórficos, ou seja, eles tinham características próprias dos homens. No fundo, eram deuses criados à imagem do homem e os homens acabavam por ser muito parecidos com os seus deuses. Deuses que eram invejosos, que eram ciumentos, deuses que eram maus, deuses que eram injustos, deuses que eram falhos, deuses fraudulentos, deuses adúlteros. E tudo isto era o que acontecia entre estes povos
porque eles no fundo estavam apenas sendo parecidos com os seus deuses. O Deus de Israel era profundamente diferente. E esta é uma das características quando se diz que o Deus de Israel era um Deus santo. Santo no sentido de separado, de diferente, de acima de todos os outros deuses. E por isso Deus chamava o seu povo para ser um povo santo. O Deus que adoramos e aquilo que realmente queremos dele acaba por moldar o nosso caráter quando nós verdadeiramente passamos tempo em adoração e conhecemos o nosso Deus. O povo de Israel devia ser moldado pelo caráter do seu Deus, pelas características do seu Deus e tornar-se um povo justo, um povo correto, um povo verdadeiro, um povo honesto, um povo santo, diferente daquilo que estava à sua volta. Então, depois de fazer o contraste, o salmista percebe, então nós não estamos a adorar este tipo de ídolos vazios e pagãos. Nós adoramos a um Deus que é verdadeiro e por isso nós confiamos no nosso Deus. E há motivos para nós confiarmos no Senhor? Sim, o salmista deixa claro que o motivo principal para nós confiarmos em Deus está nas suas bênçãos, porque Deus nos abençoa. É interessante como quantas e quantas vezes os salmistas nos lembram que nós precisamos recordar as bênçãos de Deus. Nós temos uma facilidade enorme para esquecer. As angústias do passado, os momentos em que estivemos em dificuldade, bênçãos que nós às vezes pedimos com muita intensidade e como o Senhor nos ouviu e nos abençoou. Mas rapidamente esquecemos. E no surgimento de uma nova angústia e uma nova dificuldade é como se Deus nunca tivesse estado conosco, como se Ele nunca tivesse nos abençoado antes, como se Ele nunca tivesse nos livrado de situações provavelmente piores do que esta que estamos agora. Mas rapidamente nós resvalamos no medo e permitimos que a ansiedade tome conta do nosso coração. O salmista faz com que vários segmentos do povo, o povo como todo, a tribo de Levi como povo, a casa de Arão, portanto os sacerdotes como grupo, cada um destes grupos precisa render louvores ao Senhor, porque Deus tem abençoado cada grupo, cada família, cada clã, cada unidade, cada pessoa. São abençoados aqueles que confiam no Senhor, Ele abençoa os que o temem, tanto pequenos como grandes, porque Deus não fazia diferença entre aqueles que eram do povo e aqueles que eventualmente seriam da nobreza. Deus abençoava a todos e aumentava as suas bênçãos para as famílias e para os filhos. Um Deus criador, um Deus que faz todas as coisas. O salmista termina fazendo este contraste entre aqueles que são as nações pagãs e que não conhecem a Deus e aqueles que, de fato, até morreram. Os povos pagãos são como os mortos, não adoram a Deus. Não conhecem o Deus de Israel, não conhecem o Deus verdadeiro e não adoram o Deus que verdadeiramente merece adoração. Nós, porém, nós que somos servos do Senhor, nós que conhecemos a Deus, nós que temos sido abençoados, nós vamos bendizer ao Senhor, vamos falar bem dele, agora e para sempre, louvando o seu santo nome. Tempo de dificuldade com a pandemia, tempo de angústia, tempo de medo, tempo de perplexidade diante das notícias que variam de dia para dia, em que nós queremos rapidamente ter uma resposta e ela tarda em vir. Tempo de nós olharmos para o nosso Deus e recordarmos as suas bênçãos. Lembrarmos que Ele nos sustentou até aqui e vai continuar a nos abençoar. Lembrar que Ele nos protegeu e nos guardou e vai continuar a fazê-lo. Lembrar que em outras circunstâncias diferentes, mas talvez até piores, o Senhor esteve connosco. O Senhor nos abençoou e é este Deus que nós adoramos. Ele não é visível, mas é um Deus presente. Ele pode não ser visível com os olhos da carne, mas é um Deus que nós conhecemos. Temos experimentado a sua presença nas nossas vidas de forma profunda e clara, de forma concreta, porque Ele responde a orações práticas e diretas. E é neste sentido que nós adoramos o nosso Deus. Nós o louvamos por ser um Deus excelso, por ser um Deus prático, porque não é um Deus como os ídolos, que não ouve, que não vê, que não faz. Nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. É um Deus que está conosco e a sua bênção está sobre as nossas vidas. E por isso nós vamos bendizê-lo, desde agora e para sempre.